Retomamos Direito Civil 1, obrigações, né? Vimos os elementos constitutivos no último vídeo e agora vamos ver alguns conceitos importantes que vão cercar aí no contexto, no decorrer deste bimestre. Por exemplo, dever jurídico, né? É a necessidade de alguém se comportar de certa maneira. Então, quer dizer, quando há o dever jurídico do sujeito passivo se comportar efetuando o cumprimento da prestação em favor do credor, que é o sujeito ativo, nós temos um dever jurídico. Por conta do que esse dever jurídico surge? Nós vamos ver na sequência as questões envolvendo as fontes obrigacionais. Outra questão que é um conceito relevante e importante é o de responsabilidade. Surge em razão do descumprimento desse dever jurídico. Então, se eu tenho a obrigação e eu tenho a responsabilidade, se não houver o cumprimento da obrigação, surge a responsabilização. Por que há essa possibilidade de um se vincular ao outro? Porque nós estamos falando de um conjunto de normas dentro do contexto do direito das obrigações, mais especificamente dentro das obrigações, que é aquele vínculo jurídico, liame jurídico, ligando um sujeito ao outro em razão de um objeto prestacional. Outro conceito que deve ser guardado por vocês é do ônus. Vocês já ouviram falar, olha, ele tem o ônus da prova, o encargo, o dever de provar. Então, o ônus é um fardo, é um encargo, é uma consequência para o próprio sujeito. Outras duas palavras importantes como conceitos jurídicos abertos envolvendo obrigações é o direito potestativo, ou seja, é o poder que a pessoa tem de influir na esfera jurídica de outrem. E por último, o estado de sujeição. Alguém está sujeito, vinculado a outra pessoa, por quê? Porque aquela pessoa tem que se sujeitar ao interesse dela. Nesse caso, nós temos a sujeição como um conceito jurídico íncito ligado ao direito das obrigações. Mas como é que eu tenho essas ligações, essas vinculações, essas sujeições, esses ônus? Agora, nós vamos explicar para vocês a questão das fontes obrigacionais. O que é fonte? É origem, é da onde surge a obrigação, da onde surge o dever de obrigação. Então, nós temos que a fonte primária da obrigação advém da lei. Então, a lei é fonte primária de uma obrigação? Sim. Por exemplo, aquele que deve alimentos para ex-cônjuge é uma obrigação ex vileges, decorre da lei. Então, qual é a fonte? A fonte primária é a lei, que faz surgir uma obrigação, ou um elo, uma sujeição de uma pessoa em razão da outra. Outra fonte obrigacional muito comum é o contrato, negócio jurídico bilateral, onde as partes fazem com que surja um direito. Então, o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, quando houver mais de duas partes, em que há o surgimento de um direito por conta de um vínculo jurídico originário. O contrato está na esfera da autonomia, da autotutela das partes dentro do contexto do direito civil obrigacional. Eu tenho o contrato como sendo algo que provoca, faz surgir uma obrigação. Outra fonte obrigacional importante é o ato ilícito, tanto na figura do artigo 186, como na figura da espécie de ato ilícito fundado no abuso do direito do artigo 187. Então, quando eu tenho um acidente de trânsito ou um atropelamento, aquele que deu causa, por culpa, por dolo nem se fala, o dolo é intenção inequívoca. O dolo está dentro da figura da culpa, nós temos que analisar o seguinte: a culpa genérica inclui o dolo. A culpa genérica inclui a culpa em sentido estrito e o dolo. A culpa em sentido estrito, as três figuras da imprudência, da imperícia e da negligência, ok? Então, o ato ilícito também faz com que surja uma obrigação, o dever de cumprir algo em razão daquele descuido, daquela negligência, daquela imperícia, daquela imprudência, ou mesmo aquele que abusou do seu direito. O vizinho construiu um muro com 8 metros, quer dizer, ele impediu a passagem do sol, do ar,
ele fez com que aquela sua intenção de morar solitariamente prejudicasse o vizinho, dentro do direito das coisas, do direito, do direito à propriedade. Nós temos que o direito à vizinhança é protegido pelo ordenamento jurídico, e aí nós temos um ato ilícito fundado no abuso do direito, ok? Atos unilaterais também são fontes obrigacionais, e aí eu tenho alguns exemplos. Alguém que promete uma recompensa para achar o cachorrinho perdido. Ele não se compromete, se achar, entregar R$100 para aquele que achou, é uma obrigação decorrente de um ato unilateral, uma promessa. Quem se compromete, lá a Caixa Econômica Federal não se compromete ao permitir, dentro das várias espécies de loterias, aquele que faz a Mega Sena, paga lá R$4,50 por um jogo, se ele for sorteado com os 6 números, consequentemente a Caixa Econômica Federal assumiu uma obrigação para com aquele que deterá o título e poderá exigir o pagamento da premiação. Outra questão, o pagamento indevido. Eu paguei um tributo e não era mais devido, porque a lei o considerou inconstitucional. Eu terei direito de restituir-me daquele, valor, obviamente. O enriquecimento sem causa, ou seja, eu cobrei algo, mas não tinha uma fonte, uma causa justa, e aí vai gerar a possibilidade de uma repetição daquele pagamento. E por último, nós temos como fontes obrigacionais os títulos de créditos. O cheque, que poucas pessoas hoje se utilizam desse meio de pagamento, a maioria é cartão de crédito, cartão de débito, ou os pagamentos eletrônicos, com o Pix hoje, com a TED, o DOC. A TED DOC agora vai desaparecer com o Pix, O Pix é fantástico, a qualquer momento você pode fazer um pagamento ou mesmo um recebimento, inclusive mandando o QR Code, é algo fantástico pela imediatidade do pagamento. Vai ao encontro do conceito de obrigação, vínculo jurídico transitório. Olha, eu cobrei a consulta lá no meu escritório R$400, o cliente falou, olha, eu posso te fazer agora um Pix? Pode. Eu enviei o QR Code e ele creditou na minha conta o valor da consulta. Vínculo jurídico transitório entre sujeito ativo credor, sujeito passivo meu cliente devedor. Eu entreguei uma prestação, qual seja, eu, obviamente, como advogado ali, estava numa condição de entregar algo, de ser sujeito passivo, porque eu estava entregando uma prestação. O meu cliente, credor, porque, obviamente, ele recebeu uma consulta a meu favor dentro do meu escritório, vínculo jurídico, em que o advogado presta um serviço, uma obrigação de fazer, e o cliente, recebendo o serviço, tem que pagar por aquilo que ele efetivamente teve como contraprestação, Mas o que eu estava dizendo aqui dentro das fontes obrigacionais, os títulos de crédito, cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata mercantil também são fontes obrigacionais. Em linhas gerais, são esses os conceitos iniciais, onde nós vimos direito das obrigações, o conceito básico, seus elementos constitutivos, algumas distinções dentro da dualidade em direitos pessoais reais e também envolvendo o direito alemão com as figuras do Schuld e Haftung, e por último vimos 2 aspectos importantíssimos das obrigações: a espinha dorsal, que são seus elementos constitutivos, sujeitos, prestação e vínculo jurídico imaterial, e onde surge, como surgem as obrigações por meio das suas fontes motivacionais. A lei como fonte primária, o contrato como negócio jurídico bilateral, as questões envolvendo as fontes decorrentes de declarações unilaterais, o ato ilícito e os títulos de crédito. Ok? Nos vemos em breve, fiquem bem.